Agora eu acho que vai, hein? Agora eu acho que o Twitter vai de base. O X. Por quê? Vou dizer já já por quê. Peraí, deixa eu pegar meu café. O que eu tenho para falar sobre esse post daria uma live de 2 horas, mas eu não vou fazer essa maldade com vocês, tá? Quero que vocês tirem um momento para apreciar o conteúdo desse post. Na verdade, esse não é o post original, claro, tá? O post original, deixa eu ver o nome da menina, acho que é Paulinha, peraí, deixa eu procurar. Paulinha ficou famosa porque ela tinha, ai, não vou achar assim não. Ela tinha ingresso no show da Taylor Swift. Só que Paulinha estava estudando para o Enem. Paulinha está estudando desde sei lá quanto tempo. E ela está estudando. Vocês tá entendendo? Paulinha está ralando, Paulinha está se esforçando. Eu tô falando Paulinha, mas nem sei se é Paulinha, tá? Eu tô dizendo aqui, mas deixa eu só ver aqui. É, ela. Peraí. Não, não tá aqui, não adianta. Ah, enfim. Eu lembro que um perfil. Peraí. Eita, que eu estou falando bagunça aqui. Um perfil com o nome de Paulinha postou isso. Então, assim, a história é a seguinte: Paulinha está estudando, se matando para fazer o Enem. A mãe dela proibiu ela de sair. Como se Paulinha fosse aquele tipo de pessoa, né? Que fosse por tudo a perder por conta de uma prova. Gente, eu depois de velha, depois de barbada, depois casada, tudo bem que eu casei cedo, não sei, não conta muito, mas eu tinha uns 20 e poucos, eu tinha que fazer o concurso da Caixa. Eu fui para uma festa no dia anterior. Eu fui fazer prova de ressaca. Pelo amor, né? E fiz a prova, classifiquei. Não passei porque tinha pouca vaga, mas, quer dizer, passei, mas não fui chamada. É... Cara, a menina estava estudando, sabe? A mãe proibiu ela de ir a shows, de sair, em geral, né? Aí ela saiu escondida pro show do MC Cabelinho. É... Assim, a parte, de fato, né, dela ter se queimado por MC Cabelinho, né? Deixa quieto. Gosto é gosto, né? Gosto é igual a bunda, como dizia minha avó. Cara, a garota foi, desobedeceu, desobedeceu. Eu, como mãe, ficaria chateado, ficaria. Porque a gente tem, na verdade, eu não ficaria chateada pela desobediência em si. Eu ficaria chateada porque eu tenho um plano. Toda mãe, todo pai tem um plano para desculpa, para os filhos. Eu tenho um plano. Dentro desse meu plano está ela não tirar o foco. Porém, eu entendo, porque é muita pressão. E falar para você que não são os jovens de hoje, igual esse povo aí está falando, não. A gente também sentia essa pressão quando a gente era mais novo. E a gente também fazia as nossas estripulias, sem querer justificar e sem querer dizer, ah, mas a mãe devia ter aceitado. Talvez não aceitado, não achado lindo, mas sentado para conversar. Cara, como é que tu faz um negócio desse? Pô, te desconcentrando e tal. Só que a gente também tem que lembrar que a gente também já foi adolescente, muitos ainda estão saindo da adolescência, estão com essa atitude aí, e
cara, todo mundo precisa de um alívio, sabe? Não tem como você ficar sob pressão o tempo todo. Você tem que ter um escape. E isso não vai colocar. Ela sair um dia, não ia colocar, perder todo o estudo dela, todos os estudos, né? Todo o planejamento maravilhoso que a mãe dela fez para ela. E ainda tem uma outra coisa que eu acho que não é o caso, mas que não está sendo levado em consideração aqui. Será que é isso que ela realmente está querendo? Será que ela não está de saco cheio? Ah, mas é o futuro dela. Tá, é o futuro dela, só que você já viu como é que tá o mundo? O papel dos adolescentes, o papel do jovem, da cabeça que está com a cabeça fresca, é ventilar ideias. É esse o papel. O meu papel na época em que eu era jovem era de desafiar. Eu desafiei de uma forma meio que diferente. Eu saí, eu aprendi a ser estratégica, mas a gente vai fazer isso de um jeito ou de outro. Não tem como. Simplesmente porque é assim que a humanidade evolui. É assim que a gente cresce como seres, como sociedade, tá? Se todos os adolescentes forem igual cordeirinhos, bonitinhos, seguindo a trilha, a história não anda. Não tem novela. O roteirista do Brasil fica sem ter o que escrever, entendeu? Tem que ter, não adianta. Então, se isso é verdade, né? A gente está partindo do princípio que isso é verdade, que isso aconteceu, que nem ela sabe, ela estava falando, né, que a mãe só falou lá na mensagem que vendeu e tal, nem ela tem certeza, porque o ingresso foi comprado numa conta, ela botou a família inteira para comprar, para tentar comprar o ingresso, que realmente foi uma dificuldade, esse show da Taylor Swift foi uma novela, não sei como é que, né, tem pessoas que eu conheço que conseguiram. Foi bem difícil mesmo, e inclusive teve gente que entrou na hora que abriu, já não tinha mais, aí depois, quando foi ver, tinha, enfim, problema de sistema, caía, uma tragédia. Então, assim, ela botou a família inteira para comprar, parece que um primo, um tio conseguiu, e a mãe ofereceu, a mãe anunciou os ingressos contra a vontade dela, e vendeu, supostamente, mas é aquilo, todo mundo aconselhando ela, todo mundo entrando na internet aconselhando ela, expõe o QR Code, deleta a conta, não sei o quê, só que assim, eu acho que ela nem ela sabe em qual conta que tá, não sabe quem foi, assim, não sabe em quem tá o login, os dados de login, ela só tá com o QR Code. Acho que ela só pegou o ingresso físico e, tipo, o resto dos outros dados da conta ela não tem noção, não tem nem acesso. Mas cara, eu quero ler esse fio específico porque, assim, o fio original já me incomodou bastante, foi o que eu vi ontem. Esse aqui foi soco atrás de soco, ó. Hoje em dia, os filhos não dão valor ao esforço dos pais. Minha mãe nunca teve dinheiro para eu ir a uma festa de um ídolo. Isso me soa a recalque, tá? Isso tá me cheirando a recalque. Ela tá com a inveja da garota. Vou falar, aqui eu vou rasgar, tá? Isso aqui, porque ela nunca teve dinheiro, ela tá achando ruim que a garota fez o que ela fez. A garota, ela falou, ela abriu, ela falou, olha, meus pais têm condição, não tô... Ela não precisava ter vendido, ela vendeu de vingança mesmo, entendeu? E ela admite, não, a gente tem condição, eu podia viajar para o Rio, o problema é que minha mãe não deixa, minha mãe está me barrando porque ela acha que eu tenho que ficar enclausurada até o dia do Enem. Ela expôs isso. Então, o problema, inclusive, que eles vão fazer vaquinha para ela comprar outro ingresso, comprar passagem para vir para cá, enfim, várias coisas. Aí, então, assim, esse tipo minha porção psicóloga, né, me diz assim, tá gritando para mim, cara, isso é muito recalque, isso é muito recalque. E não merece coraçãozinho. Aí é assim que a gente sabe quem é a futura manipuladora. Aí, ó, tá vendo? Filha do Blade Runner. A mãe comprou o ingresso com o dinheiro dela, a filha fez merda e a mãe vendeu. Nada errado, afinal, menor de idade, fugindo de casa para ir em baile. Olha só, tá, de fato, colocar, assim, em termos básicos, isso foi.
fato, a mãe dela falou, olha, você não pode sair de casa e ela sai. Isso era uma coisa que minha mãe dizia. Não sei se era um argumento, se era uma desculpa, mas eu recebia isso, eu entendia isso como sendo uma coisa verdadeira. Inclusive, passei por isso. Na verdade, nem fui eu, foi minha irmã. Você sai, você está exposta, ainda mais sendo adolescente, ainda mais sendo menina. Então, quando o pai fala assim, quando a mãe fala assim, olha, não pode sair, ou então se sair, me avisa para onde vai. Não é que eles querem controlar necessariamente. No caso, minha mãe era, mas não só isso, né? É porque, assim, se acontece alguma coisa, ela precisa saber onde vocês estão, né? E isso era fato. Então, assim, quando eu conseguia autorização para sair, eu dizia exatamente onde eu ia. Eu nunca fui estudar com amigas para encontrar namorado, não. Até porque meu namorado morava no fim da rua. Então, se ela quisesse. A primeira coisa que ela ia fazer se eu estivesse demorando ou se eu não estivesse respondendo, né, era ir na casa do meu namorado. Então, isso é um fato. Agora, a mãe baixou um decreto e a garota saiu escondida, menor de idade, saiu escondida para ir num baile. Isso tem outras implicações, claro, mas isso é o quê? Uma clausura, né? Então, não sei, tem muita coisa para ser discutida aqui nisso aqui, tá? Nesses conteúdos aqui, desses comentários. Pelo que eu vi, a mãe dela estava proibindo ela de sair o ano inteiro para estudar vestibular e ela ganhou o ingresso de graça para o show do Cabelinho. Quis aproveitar uma única vez. Acho muito extremo essa decisão de vender o ingresso. Isso, o show do MC Cabelinho, ela ganhou o ingresso. E, tipo, ela estava pegando firme nos estudos. Não é como se ela tivesse destrambelhado e não tivesse afim, ou tivesse, sabe? Ela tá focada. Querendo ou não, a gente também não sabe se ela está realmente querendo fazer nessa prova, desse Enem, ela tá focada. Então, assim, sabe? Sei lá, podia ter feito outro tipo de coisa, outro tipo de punição, sei, sabe? Ou não podia, ou não pune, gente. Ela é inteligente, a garota tá estudando pro Enem. Alguma coisa deve saber, sabe? Conversa. Ah, na minha época ninguém conversava, na minha época tudo era proibido. Pois é, por isso que você é bem de cabeça, por isso que você não precisa nem de terapia, né? Gente, vamos prestar atenção no que a gente fala, porque na minha época, porque, né, meus pais não faziam isso, porque hoje em dia os adolescentes estão muito pensa no que vocês estão falando, vê se tem alguma, será que é essa geração que está errada, ou será que vocês que cresceram e estão vendo a geração de vocês aceitavam isso? Vocês aceitavam de bom grado? Vocês achavam certo? De coração. Vocês aceitaram, se conformaram, mas isso fez bem para vocês a longo prazo? Para e pensa. Eu digo para vocês até hoje, eu era uma adolescente super, eu era uma criança que tinha o apelido de Santinha, porque os vizinhos não ouviam a minha voz dentro de casa. Eu não abria minha boca. Eu fui uma adolescente sonsa. Eu escondia coisas da minha mãe, simplesmente porque ela me proibia de tudo, de tudo. E eu escondi o fato de que eu estava namorando, que eu estava fazendo coisas, até os 15 anos. Por quê? Porque minha mãe tinha ameaçado meu namorado tinha 16 anos, 16 para 17 anos, com aquela palavrinha, né? Violência, né? Menor de idade, menor de 14 anos, não podia fazer coisa, né? Menor de 14 anos, na verdade, não pode nem namorar. Por lei, isso, 14, só a partir de 14 anos que o adolescente tem consentimento, pode dar consentimento para namorar. E eu escondi essas coisas da minha mãe, simplesmente porque ela fazia esse tipo de ameaça. Então, assim, será que eu sou bem, assim, sou bem resolvida? Talvez agora, hoje um certo tempo, né? Anos de terapia, mas isso não deixa ninguém bem, não, cara. Aí você vai analisando tudo que vai acontecendo depois na frente,
Tá vendo que tem aspectos da sua vida que não são legais, assim, tipo, como é que você se relaciona com o seu marido, com o seu namorado, né, com a sua esposa, com a sua namorada? Como é que são esses relacionamentos? Como é que é você no trabalho? Para e pensa, vê se o fio não está ligado lá diretamente a essas coisinhas que vocês consideram agora, vocês consideram o certo, e que essa geração está se rebelando. Na verdade, toda geração se rebela. Todos os adolescentes têm, de um jeito ou de outro jeito, de se rebelar. Eu sou a maior prova disso. Todo mundo fala assim, poxa, mas você nem era rebelde. Pois é, mas eu era sonsa. Presta atenção. Mais de 300 likes, então vou aproveitar para o meu trabalho. Olha, que legal. Caramba, tá precisando de dinheiro para comida, gente. Ajuda ela aí, pô. Que horror, gente. Espero que essa mãe devolva o ingresso. Imagina perder tamanho laço com a filha. É isso que eu tô dizendo, cara. Será que vale a pena? Será que a longo prazo isso aqui vai valer a pena? Ah, mas foi a garota que cortou as relações. Sim, isso é importante para ela agora. A gente tem que entender que as coisas têm um valor pessoal, sabe? Um objeto, uma situação, uma relação, ela pode não significar nada para você, mas para aquela pessoa pode significar muito, pode significar tudo. A mãe rompeu ali a fronteira, né, do respeito à pessoa, ao indivíduo. Independente desse indivíduo ser filho, ela não pertence, não é uma propriedade. Esse problema de propriedade, cara, sabe? Os pais acham que os filhos são propriedade, não são. São indivíduos, mas sustento e tá, né? Sempre cai nessa questão, né, do sustento, do dinheiro. Isso é péssimo para as relações. Isso é péssimo para as relações. Quando tudo fica baseado no dinheiro, na propriedade, no pertencimento, um pertencer ao outro, qualquer relacionamento, você pode ver, gente, sempre, sempre fede. No final das contas, sempre vai feder. Hum. Quando não recebe disciplina em casa, a rua ensina de forma bem mais agressiva. Gente, é a segunda vez que eu ouço falar sobre disciplina em menos de 12 horas. Eu tenho umas questões sobre disciplina. Talvez porque eu seja muito, muito contra disciplina. Tá? Eu achei essa palavra muito mal usada, mas eu não vou também entrar nesse mérito, não. Essa mãe salvou a vida da menina. Uhum. Vamos lá. Essa mãe salvou a vida da menina. Eu queria saber de que forma. Só isso. A questão é que nem é ser o show mais hypado. A menina gosta da Taylor Swift. Provavelmente é uma fã. E mesmo que não fosse, de novo, a mãe roubou um momento da vida da filha. Talvez ela fosse nesse show e achasse um cocô, sabe? É uma experiência que a garota vai deixar de ter. Não se rouba experiências. Não se rouba nada, né? Mas, na verdade. Mas você não rouba o direito da pessoa ter uma experiência. Por mais que você ache que aquela experiência vai ser péssima. Você não sabe, né? Você não é a pessoa. Hum, enfim. São dos comentários achando que porque a pessoa compra, ela tem direito a tudo. Pera lá. A partir do momento que o que é presente, acabou. Não tem essa de tomar de volta. Ainda mais quando você usa isso como forma de manipulação. Então, essa é a questão aqui, ó. Manipulação. A mãe não argumentou, a mãe não tentou entender. De novo, é uma adolescente, não tem consciência. Eu ouvi isso também de um colega ontem, né? Até uma certa idade, as pessoas não entendem, né? As crianças, os adolescentes não entendem. O pai realmente tem que forçar a fazer certas coisas. Não, não e não. Primeiro que você nunca sabe até, até que idade uma criança não tem consciência de que ela tem que estudar. Eu, por exemplo, eu sempre soube que eu tinha que estudar. Eu sempre soube que eu tinha que estudar. Sempre.
Inclusive, minha mãe demorou um pouquinho para me colocar na escola, porque era complicado conseguir vaga e tal, e eu pedia para minha mãe, porque eu queria aprender a ler. Aí ela conseguiu, né, com uma tia minha e tal, que era diretora de escola. Na época da gente não tinha esse negócio de escola para todos e tal, né? Era bem difícil mesmo. Eu consegui até uma escolinha boa. Escola estadual, mas legal. Tinha professor. Então, isso eu tinha 6 para 7 anos. É, eu tinha feito 7 anos, eu acho. Não, foi no ano que eu fiz. Foi no início do ano, eu faço em março. Logo em seguida eu fiz 7 anos. Então, a partir de que idade você pode? Ah, eu sou uma gênia, eu sou uma sumidade. Não, sou não, tá? A partir de que idade você pode dizer que a criança tem consciência de que tem que estudar, ou que tem consciência de que tem que obedecer? Não existe isso. Existem formas e formas de você ensinar. A criança aprende de qualquer jeito. Agora, como é que ela aprende, né? Através da disciplina, ela vai aprender a obedecer. Mas através do diálogo, ela vai entender que ela precisa ouvir as pessoas. E ela vai criando essa consciência crítica. A partir do momento em que você fala alguma coisa que para ela não faz sentido, é só uma vontade, é só porque eu quero, aquilo já não vai bater direito. Então, isso é uma marca dessa geração. Essa é da anterior, né? Mais ou menos a idade da minha filha para a idade dos meus sobrinhos. Dos meus sobrinhos. É, uma geração que, assim, independente da vontade dos pais, ah, alguns elementos, e aí eu incluo a internet nesse ponto, e eu acho positivo, pelo menos nesse ponto eu acho a influência da internet acabou sendo positiva, porque, assim, de certa forma, elas questionam, essas pessoas mais jovens, elas questionam. E os pais também, né? Os pais que foram criados pela geração anterior, que era uma geração que foi criada pelos boomers e tal, né? Que era toda a disciplina, né? Então, começou essa quebra. Então, assim, a criança vai aprender de qualquer forma. Ela vai aprender de qualquer jeito. Como esse maluco que falou, né? Cadê? Quando não recebe disciplina em casa, a rua ensina. Quando não recebe disciplina em casa, recebe e não recebe nada, né, no lugar, claro, aí sim, a rua ensina. Mas o que as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar, é quando existe a educação baseada no diálogo, que eles não veem como educação. Igual eu tive, né, isso, eu vivi isso com a minha filha, né, dentro de casa, eu tive críticas porque eu tratava minha filha como adulta. Na verdade, eu não tratava ela como adulta. Na verdade, eu conversava com ela e eu aprendi a modular a minha linguagem para conseguir fazer ela entender. Eu sou professora, né? Eu meio que faço isso por dinheiro, digamos assim, né? Para dar aula de inglês, eu preciso adaptar. Eu não dou aula em português, eu não traduzo, mas eu dou aula em inglês, só que a minha linguagem é adaptada para o nível do aluno. Então, se o aluno é iniciante, eu vou falar um inglês mais simples, usar bastante gesto. E eu fazia isso com a minha filha, tá? Ah, tinha coisa que eu não conseguia dela. Não conseguia. Internet, horário de internet, por exemplo, sempre foi um problema. Mas hoje não é um problema. Internet, para mim, não é um problema. Ela não fica escrava de rede social, por exemplo, né? Mas enfim, é papo para live de 1 hora mesmo. Não tem jeito. 2 horas. A ideia de punir seu filho é patética, independente do caso, porque você, pai da pessoa, decide punir ela sim. Não existem argumentos que me convençam que isso ajuda na relação. Isso não ajuda na relação, isso não ajuda na criação, isso não ajuda a ela a aprender senso crítico, só ajuda ela a ter mais raiva de autoridade, não ver a autoridade como uma forma de uma relação boa, que nunca é, né? A autoridade e autoritarismo especificamente não é uma relação, né?
principalmente familiar, não é uma relação boa. Se é uma mãe autoritária, não é legal. Tudo isso porque a mãe falou para ela no show, não ir no show do MC Cabelinho, e a Lenda desobedeceu e foi porque ganhou ingresso. Aí corta a relação com a mãe por causa do Taylor Swift, um mico, um mico. Ué, queria que ela cortasse por causa do MC Cabelinho? A mãe salva a filha. Do quê? Do que exatamente a mãe salvou a filha? Não sei não, não sei não. O contexto é que a menina em questão foi ao show da MC Cabelinho sem autorização da mãe, que queria que ela ficasse em casa por estar na época de vestibular. Nem está na época de vestibular. Começa em outubro, novembro. E eu acho que ela vai fazer o Enem, que é em novembro. E ela está estudando igual a louca. Ela não está saindo de casa. E ela ganhou os ingressos. Então, assim, não vai prejudicar ela, né? Como se isso fosse, né? Ah, botar tudo a perder. Ela foi na MC Cabelinho e aí, por causa da, né? A música fez ela esquecer tudo que ela aprendeu, né? Estamos com a mãe PT. Tá, vai lá. Fiquei muito na resposta da filha. Quantos anos ela tem? Porque pelo perder o direitinho no meu casamento, conhecer meus filhos. Parece uma criança de 10 anos falando. Eu não, acho que não, hein? Eu acho que tem muito adulto que falaria isso. Eu já proibi gente de ir em festa minha. Hoje a gente da família. Minha irmã também. Fazendo esposo aqui. Faço mesmo. Ah, não. Não é assim que funciona. A gente é família, mas tem nada a ver, cara. Nada, nada, nada a ver.